Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre o poder da empatia. A empatia é a capacidade que uma pessoa tem de sentir e se colocar no lugar de outra pessoa como se estivesse vivendo a mesma situação que a outra pessoa está vivendo. A partir da empatia é possível entender os sentimentos e as emoções do outro. É uma habilidade muito importante nas relações interpessoais. Mas ela não é alcançada assim de forma automática. É preciso muita prática, no sentido de desenvolver a habilidade de entender o que o outro está sentindo e também sentir as mesmas emoções do outro. Somente assim conseguiremos nos aproximar das emoções alheias e ajudar o próximo. Essa atividade ela se torna um pouco mais complexa quando lembramos que cada indivíduo enxerga o mundo de uma maneira diferente, de acordo com a percepção que ele tem do mundo. Sendo assim, por mais que nos esforcemos, nunca conseguiremos nos colocar completamente no lugar do outro e sentir exatamente o que o outro sente. Mas com a prática e a determinação e dedicação, nós podemos nos aproximar bastante disso. A empatia, ela está intimamente ligada ao amor ao próximo. Ou seja, quanto mais desenvolvido esse sentimento, maior será a capacidade do indivíduo de se colocar no lugar do outro e entender o que o outro sente. Nunca devemos esquecer que, para fazer sentido, precisamos ter um propósito bem definido. E, nesse caso, deve ser ajudar ao próximo. Cuidado para não cair na cilada de ficar envolvendo com o problema de todos à sua volta e se esquecer da sua própria vida. Cuidado para não cair nessa cilada. Pessoas que têm dificuldade de controlar as suas próprias emoções, elas devem evitar, sempre que possível, o envolvimento com outras pessoas que estejam passando por situações de desequilíbrio emocional, com o risco de, a partir de então, as duas necessitarem de ajuda. Então precisa cuidado. Você não pode se envolver demais na situação emocional do outro se você também está passando por uma situação emocional complicada. Busque aí, se for o caso, a ajuda de um terceiro. A empatia, ela é uma habilidade que deve ser muito bem desenvolvida, em especial em pessoas que exercem liderança ou autoridade sobre outras, pois dessa forma elas saberão como lidar de forma individual e assertiva. Eu quero destacar aqui algumas dicas que podem ser úteis tanto para desenvolver como para praticar a habilidade da empatia. 1. Procure sorrir sempre, transmitindo sinceridade. Isso irá transmitir a outra pessoa leveza, segurança e cordialidade e contribuirá para uma melhor conexão ali com o seu próximo. 2. Dê prioridade ao outro. Primeiro, escute com atenção a pessoa que se aproximou de você para contar algo. Espere ela terminar de contar o que a aflige e só depois conforte e aconselhe. Não minimize simplesmente a situação pela qual a pessoa passa, apresentando o seu próprio ponto de vista, mas procure levá-la a entender a real situação e assim encontrar uma solução para o problema. 3. Nunca julgue sem conhecer a situação a fundo. Existe uma infinidade de variáveis que fazem com que a gente não saiba o suficiente sobre a situação da outra pessoa.
a ponto de sermos capazes de julgá-las. Então, mantenha-se alerto para não rotular os outros e busque compreender os sentimentos que o incomodam. 4. Seja gentil se não puder ouvir no momento. Às vezes não temos tempo para ouvir no momento em que a pessoa se achega a nós. Ou até mesmo não estamos em condições de ajudar. Sempre, porém, expresse isso com cortesia e delicadeza, assegurando que logo você vai arranjar aí um tempinho para ouvi-la e dedicar atenção a ela. Nesse caso, a pessoa ela se sentirá tão atendida como se você tivesse tido disponibilidade para ouvi-la naquele momento. 5. Evite demonstrar tédio, pressa ou cansaço. Se outra pessoa conversa com você, demonstre interesse e fique alerta para que, mesmo sem querer, você não acabe demonstrando que não quer ouvi-la. 6. Use a linguagem corporal sempre que for possível. Um olhar, um toque, um abraço, um segurar nas mãos são demonstrações de afeto que valem muitas vezes mais do que palavras. Esses gestos são capazes de confortar pessoas que estiverem aí passando por um momento difícil. Então, devemos ter em mente o ensinamento bíblico de que tudo o que queremos que os outros nos façam, devemos também fazer a eles. Como também está escrito, não julguem, para que não sejam julgados, pois da mesma forma em que julgarem, vós sereis julgados. Tá certo? Bem, vamos aí praticar esta habilidade tão preciosa e que é ajudar uns aos outros, tá bom? Hoje alguém pode estar precisando de você, você ajuda, amanhã pode ser o contrário, tá certo? Vamos semear para podermos colher no futuro. Eu espero que esse conteúdo lhe seja aí valioso e, se assim o considerar, compartilhe com os teus amigos. Até o próximo vídeo.